O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Seth Godin, empresário norte-americano. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Portanto, lembre sempre disso, a vida é movimento. Você não pode ficar parado. Quem fica parado está estagnado. Quem se deixa dominar pelo medo e se paralisa tende a não fazer absolutamente nada. Outra ideia que você precisa desenvolver. Você nunca será criticado por pessoas que estão fazendo mais do que você. Você nunca, jamais será criticado por pessoas que estão fazendo mais do que você. Geralmente, quem perde tempo lhe criticando costuma ser pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. Lembre-se disso e saiba separar o joio do trigo. Existem críticas construtivas de pessoas que querem o seu melhor. Essas normalmente te conhecem, têm relacionamento com você. Existem outras que você sequer conhece e que, vez ou outra, quer te criticar. Esqueça, essas pessoas são absolutamente irrelevantes. Não perca seu tempo com elas. Muito bem. Mais um pensamento para a gente chacoalhar o cérebro nessa abertura de vídeo. Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, uma grande liderança, estude sobre Margaret Thatcher, pesquise sobre ela. Certa feita ela disse, pense em um dia em que você ficou extremamente satisfeito. Não é um dia em que você ficou sem fazer nada. É um dia em que você tinha tudo para fazer e fez. É isso, a satisfação decorre das coisas que a gente realiza e não da improdutividade. Lembre-se sempre disso e procure fazer alguma coisa de útil na vida, seja relevante, não queira para si o benefício da mediocridade, que na verdade não é um benefício, é um malefício. Reflita, se for necessário mudar, mude. Comece de novo. A vida é feita de recomeços. Isso é importante, a gente ter essa flexibilidade. Pessoas que não são flexíveis são pessoas que tendem a fracassar. O sucesso exige flexibilidade, exige adaptabilidade. Eu, como consultor de empresas, ao longo de mais de 30 anos de carreira profissional, trabalhando em grandes empresas listadas em Bolsa Brasileira, do exterior, com relacionamentos, amizades com pessoas dessas empresas, sempre entendi e aprendi que a adaptabilidade e a flexibilidade são duas características que os grandes líderes, os grandes executivos estão sempre buscando para contratar pessoas para suas empresas. As pessoas precisam ser adaptáveis e flexíveis, precisam trabalhar em equipe. São coisas que eu aprendi ao longo desses mais de 30 anos trabalhando para grandes empresas e é algo que eu compartilho com vocês. Vocês precisam desenvolver essas características se quiserem ter sucesso na vida. Uma outra reflexão que eu queria aqui abrir para vocês é o seguinte. Estamos diante de um momento de correção na Bolsa, estamos diante de um momento de volatilidade, né? Existem momentos que a volatilidade fica mais intensa, tem momentos que ela diminui. Neste momento, estamos vivendo um momento de muita volatilidade. É preciso ter, vamos dizer assim, um manual de sobrevivência. O que fazer nestes momentos? E, sobretudo, eu chamo a atenção de vocês para o que não deve ser feito. O que não deve ser feito. Nós temos um produto que a gente começou a vender em fevereiro deste ano, né? A seleção de empresas. O que é a seleção de empresas? É um estudo que eu faço, muitas no 2020, 2021, quando eu comecei o canal, eu abria esse estudo para todo mundo, eu dizia quais as empresas que estavam no meu radar, quais as empresas que eu estava comprando e resolvi, a partir deste ano, vamos dizer assim, empacotar tudo isso, esse estudo, arrumar ele de uma forma mais didática, de uma forma mais pedagógica, vamos dizer assim, e criei o produto Seleção de Empresas. Neste primeiro ano, que foi criado agora em fevereiro, ele tem um valor de apenas R$ 180.
sugiro, recomendo, oriento que você faça, conheça a seleção de empresas. No ano que vem, a partir de fevereiro, ela já vai estar custando R$ 360. Quem fizer a compra este ano vai ter condições especiais na renovação do ano que vem. O que consiste a seleção de empresas? É um estudo sobre o momento do mercado, da Bolsa de Valores, alguns aspectos globais, alguns aspectos locais e uma seleção de 7, 8 ativos, de 7, 8 empresas para investir no longo prazo. E aí a gente vai falando sobre os principais indicadores fundamentalistas que devem ser considerados, os principais pontos do cenário daquelas empresas que a gente precisa observar. Fazemos um pouco de leitura sobre a questão dos juros. O relatório de junho, por exemplo, já está no ar. Se você se inscreveu no Eduz, se você adquiriu o produto, deve ter recebido um e-mail de notificação. Por acaso, se não recebeu, pode ter ido para o seu lixo eletrônico. Verifique, né? Entre na plataforma Eduz, vá até, clique em Nutror, no alto da página, role a barra lateral até o fim e deverá ver ali os PDFs do relatório de fevereiro, de março, de abril, de maio e agora o de junho, desde o dia 14. Todo dia 14 a gente publica o relatório, sendo um dia útil, né? Desta feita, agora nós publicamos no dia 15 porque esperamos as reuniões do Copom aqui no Brasil, sobre o Banco Central, né, da alta da Selic e também do Federal Reserve nos Estados Unidos. Então, este relatório, a gente abordou alguns aspectos aí relacionados a essa política de juros dos Estados Unidos, o que esperar, que influência isso tem sobre os seus investimentos. Falamos também sobre as expectativas de até onde deve ir essa taxa de juros nos Estados Unidos, como isso pode afetar a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira. Falamos da taxa de juros no Brasil, comentamos também sobre expectativas com relação aos próximos meses, como isso vai impactar a inflação, quando começará a queda da taxa de juros, né? Fizemos alguns comentários também sobre a inflação, algumas visões do banco JP Morgan em relação ao Brasil, né? Falamos sobre o drive da China, que é um drive que a gente deve estar acompanhando com relação lá à abertura econômica, investimentos chineses. E comentamos também nesse relatório de junho um pouco a respeito do que o Warren Buffett está fazendo. Eu sempre me interesso sobre o que ele está fazendo, qual a estratégia que ele está fazendo. Então, recomendo que conheça essa estratégia dele, o que é que ele está fazendo hoje na queda na Bolsa Americana, o que é que ele está fazendo. Ele está assistindo, ele está comprando, se está comprando o quê? Então, é um pouco disso a gente também trouxe, inclusive falando sobre a nova carteira do Warren Buffett. E aí fizemos um apanhado também sobre o momento da Bolsa Brasileira, que está aí abaixo dos 100 mil pontos. O que isso significa? Quais são os alvos nesse movimento de correção? A gente vai chegar até onde? Será que a Bolsa vai cair abaixo dos 90 mil pontos? Será que a Bolsa vai para 80 mil pontos, 60 mil pontos? Será, meu Deus? Tudo isso está bem avaliado no nosso estudo, né, do mês de junho. Inclusive fazendo uma análise se essas empresas brasileiras estão descontadas, estão baratas, o quanto elas podem crescer em momentos de correções em outras épocas no Brasil, olhando a história, porque a história nos ensina, né? Pessoas inteligentes gostam de estudar história. O que aconteceu quando a gente teve correções? A Bolsa subiu rápido, subiu quanto em média? E o que pode acontecer agora com essa última correção? Então são temas que estão aí na nossa seleção de empresas. O Almir me mandou uma mensagem dizendo, eu queria compartilhar com vocês, eu sou assinante da seleção de empresas e recomendo, pois também acredito nessa estratégia de poucas e boas empresas, ainda mais com a análise do Clóvis, que possui um enorme conhecimento em renda variável e o mais importante, é uma pessoa confiável e ponderada, qualidades raras hoje em dia. Olha, Almir, muito obrigado pelo seu depoimento. Fico feliz em estar contribuindo com você e pela sua declaração. Muito obrigado de verdade, viu? Essa semana me mandaram também uma mensagem
questionando se eu tinha visto uma matéria que saiu no Seu Dinheiro de um analista da Empíricos, e essa matéria também foi repercutida depois na Money Times. Eu disse, olha, o site Seu Dinheiro é um site que eu não leio mais. Eu não perco meu tempo, porque a qualidade deixa muito a desejar. E demonstra um viés tendencioso que, para mim, eu não perco tempo mais com esse tipo de mídia, vamos dizer assim, onde você percebe que há claros interesses subliminares. E sobre essa matéria, eu diria o seguinte, olha, nós precisamos ser seletivos. Esse é o conselho que eu dou a todos vocês. Precisamos ser seletivos. Muita gente produz conteúdo hoje em dia, muito mais gente do que no passado, porque a internet é um território para divulgação de conteúdo, de notícias, de fake news, de tudo, de pirâmides, né, de golpes, é um território vasto, vamos dizer assim. Então muita gente produz conteúdo, mas nós precisamos analisar o que é publicado. Nós precisamos analisar o que é publicado. Eu adoto alguns critérios e sugiro que você faça o mesmo. Primeiro, o autor do artigo, da notícia, é uma pessoa confiável, você conhece, ele é confiável, ele tem um histórico profissional que transmite credibilidade. Você tem que fazer essas perguntas. 2, a sua posição é independente ou está a serviço de alguém? É funcionário de alguém? Isso é importante saber, se ele é independente ou é funcionário de alguém. 3, ele é transparente com o que está dizendo ou será que ele tem uma agenda oculta, algo que ele não está falando? Observe isso também, que é importante. Muita gente tem agenda oculta. 4, o que ele diz faz sentido ou é apenas barulho, ou é apenas ruído, ou é apenas sensacionalismo? Reflita sobre isso. Para mim, esses 4 critérios são fundamentais para saber se aquilo que eu escolhi para ler me interessa ou se aquilo tem que ir para a lata do lixo. No caso dessa notícia que saiu originalmente no Seu Dinheiro e depois na Money Times, o destino dela foi a lata do lixo. Eu li o primeiro parágrafo e deletei, entendeu? E sugiro que vocês façam o mesmo. Sejam muito seletivos, não percam seu tempo. Eu insisto muito nessa questão do tempo, porque, veja bem, o tempo é um recurso insubstituível. Se você perder seu tempo com besteira, você vai ser o grande prejudicado. Você não pode perder seu tempo com besteira, você não pode perder seu tempo com coisas que lhe distraem, que lhe afastam dos seus objetivos. Isso é muito importante, viu? Porque se você se afastar dos seus objetivos, você desperdiça o tempo, você desperdiça a sua energia, você desperdiça a capacidade de gerar coisas boas para você, seguindo pessoas que só querem se dar bem às suas custas. Então, muito cuidado com essa profusão de notícias, né? E faça sempre essa checagem que eu acabei de recomendar aqui. Bom, voltando a uma conjuntura de bolsa, é importante dizer que em junho a bolsa caiu 11,5%. 11,5%. Foi a maior queda desde o início da pandemia. Foi a maior queda desde o início da pandemia. Afundou aí 11,5% a Bolsa de Valores aqui no Brasil. E aí a gente pode refletir o seguinte, foi uma notícia divulgada pelo Valor Econômico. Desde o começo da pandemia, não se via tamanha aversão ao risco concentrada num único mês. Em junho, o Ibovespa mergulhou 11,5%, atrás só dos 30% de março de 2020. É bem distante, né? Bem distante daquela queda de 30% de março de 2020. Esse derretimento coroou um semestre de forte reviravolta na Bolsa, 6 meses que podem ser divididos rigorosamente em 2. Até 1º de abril, os violinos tocavam. O Ibovespa ia ao pico do ano, acumulando alta de 19%. Daquele dia para cá, no entanto, sons de canhões. A conjuntura favorável foi perdendo espaço para problemas de mais longo prazo. O principal índice da Bolsa derreteu de lá para cá 19%.
e a alta anual de 2 dígitos de 3 meses atrás foi transformada em perdas de 6%. No primeiro TRI, o Banco Central americano ia empurrando o problema da inflação com a barriga. Dava sinais de que subiria seus juros sim, mas de leve, o suficiente para começar a desinflar as bolhas das bolsas americanas e parte da dinheirama que escorreu para as bolsas brasileiras. Não foi tanto assim, foi muito pouco dinheiro que veio para a bolsa brasileira, viu? O valor até março tinha sido na casa aí de 63 bilhões mais ou menos. Isso é muito pouco, considerando aí as máximas históricas da bolsa e o quanto entrou de dinheiro e, sobretudo, se a gente fizer algum tipo de proporcionalidade da dinheirama que foi derramada no mercado internacional. Foram mais de 20 trilhões de dólares. Mais de 20 trilhões de dólares. Então você vê que foi muito pouco dinheiro que veio para a bolsa brasileira. Então, a questão é o que fazer diante deste cenário, né? O que pensar desse momento da bolsa? Continuamos fora. Os institucionais fizeram o quê, meu Deus do céu? Os institucionais, em junho, tinham tirado, no acumulado do ano, 74 bilhões de reais. 74 bilhões de reais. Foram para onde? Para a renda fixa. Para a proteção da renda fixa. Vão sair de lá de jeito algum. Com a taxa de juros em quase 14%, os institucionais, os fundos de investimento, de pensão, bancos, corretoras, vão ficar lá na renda fixa, felizes da vida. A maioria conservador no seu perfil de investimento vai ficar na renda fixa, não sai de lá para nada, pode ter certeza. Quando os institucionais vão voltar, Clóvis? Quando a Selic voltar para baixo de 10%, aí que eles vão começar a voltar para a bolsa, entendeu? Antes disso, duvido. Mas o que entender então? Bom, vamos também pontuar que na Nasdaq houve um grande rally lá de correção. Ela caminha para ser o pior ano com o fim da era dos juros baixos. É isso que dizem os especialistas nesse primeiro momento, né? Os céticos vêm dizendo que há muito tempo que o rally de uma década das ações de tecnologia estava destinado a se reverter. O índice Nasdaq já perdeu quase 1/3 do seu valor este ano, apagando aí cerca de 5,4 trilhões de dólares em uma liquidação que deixou poucas ações ilesas. O índice, que obtém metade do seu valor da tecnologia, está a caminho do seu pior ano de todos os tempos. A questão é que não vemos inflação assim há décadas, disse o analista de investimentos sênior Michael New, do UBS Asset Management. Desde 2009, mais ou menos, tivemos juros muito baixos que contribuíram para anos de força que vimos aí no decorrer do tempo. No entanto, essas taxas baixas não iam durar para sempre, todos nós sabíamos disso, né? Então, lá nos Estados Unidos também temos correções. Então, o que pensar, Deus meu, disso tudo? Olha, a questão toda é a seguinte, na seleção de empresas a gente fala o que o Warren Buffett está fazendo e falamos também sobre o que a gente entende aí dessa política de juros americana, brasileira e o que pensar do futuro. Tem mais curiosidade? Vai lá que você vai ter informações objetivas para lhe ajudar a nortear suas decisões, suas estratégias. Soma a isso uma nova questão que é o Senado que aprovou aqui no Brasil, que foi chamado de PEC dos auxílios, liberando aí 41 bilhões de reais em uma série de benefícios e que isso estaria emergencialmente sendo liberado fora do teto dos gastos. Isso te preocupa, Clóvis? Não, em forma alguma, não me causa nenhuma espécie de preocupação. Essa PEC, na verdade, eu considero ela muito bem-vinda. São 41 bilhões de reais que vão ser transitados para diversos públicos que estão em dificuldades e isso vai voltar para a economia. Isso volta para a economia. Então, isso é dinheiro na veia da economia. Isso lá na frente vai gerar arrecadação tributária. Então, essa lógica nós vimos o Michel Temer fazer nos anos que ele esteve no governo, de liberação de recursos, de FGTS e tudo mais, né?
E essa lógica sempre foi lá na frente geradora de mais arrecadação tributária. Então as pessoas que estão passando necessidade sim precisam ser ajudadas, e acho que é injeção na veia da economia. Isso gera consumo, isso gera quitação de dívidas, isso gera uma melhoria das condições econômicas em linhas gerais. Então é pontual, não me preocupa. É pontual, não me preocupa. Me preocupa se fosse algo que veio para ficar. Aí sim me preocuparia. Deste modo, de forma alguma. Então, vamos agora comentar algumas questões relacionadas ao nosso estudo de caso da Oi. Importante dizer que a Genial, ela disse que agora a Oi é compra. A Genial Investimentos, ela disse agora que a Oi é compra. Ela alterou a sua recomendação de neutra para compra após o último balanço do primeiro trimestre. A alteração do rating foi muito mais baseada na forte desvalorização da ação ao longo do ano, ao mesmo tempo que os grandes riscos regulatórios foram superados e a questão da dívida parece estar endereçada, disse o analista da corretora Gabriel Tinen. O preço-alvo das ações ordinárias tem aí um potencial de alta de pelo menos 103,7%. Foi o que disse a equipe da Genial. Para eles, um dos principais entraves para a entrada dos investidores é a recuperação judicial propriamente dita. E a partir do momento que o juiz decretá-la, os bancos, os grandes players, fundos de investimento, fundos de pensão poderão adquirir as ações, o que vai gerar fluxo comprador e movimento nos preços do ativo. A corretora diz, portanto, que a saída do processo se mostra cada vez mais próxima, o que minimiza significativamente os riscos de falência. Alguém ainda abrir a boca para falar em falência essa altura do campeonato da Oi demonstra muita falta de bom senso, né? É uma total ignorância ainda abrir a boca para falar sobre falência da Oi. É algo realmente que não faz o menor sentido numa pessoa que tem um cérebro razoavelmente desenvolvido. A queda da participação na Oi da Vital, que enxergamos que seja a principal fonte de valor do que resta da Oi, fez com que revisitássemos o valuation da companhia, disse o analista. Ele conta que a redução da participação da Oi na Vital de 42% para 35% tiveram um impacto de 10 centavos no preço-alvo da Genial. O balanço da Oi, segundo a Genial, apresentou melhoras nas margens comparativas ano a ano e corrobora para uma redução eficaz de custos, sem contar a forte expansão dentro do mercado de fibra ótica. Segundo a Genial, a Oi colhe os frutos de suas políticas de redução de gastos em meio a um período de grandes pressões inflacionárias. Então, está aí um pouco do olhar da Genial sobre o balanço da Oi, e ela saiu da posição neutra para compra. Veja vocês, aos poucos o povo vai entendendo, viu? A venda vai saindo dos olhos e aos poucos eles vão entendendo. Falando sobre redução de custo, a Oi prossegue seus esforços de redução de gastos. É importante salientar que, olhando para a concessão de telefonia fixa, que é um sangradouro da Oi, a questão da telefonia fixa, assim como é para a Vivo e para outras operadoras. Por isso, Oi e Vivo estão irmanadas no discurso de que podem devolver a concessão para a Anatel em 2025. Podem devolver a concessão para a Anatel em 2025. Tanto Vivo como Oi falam isso. Eles têm aí cerca de 90% a 95% do mercado de telefonia fixa em suas mãos. E isso é um abacaxi gigantesco
gigantesco, viu, ministro das Comunicações? Se ligue. Isso é um abacaxi gigantesco para o país. Porque se as duas maiores operadoras de telefonia fixa dizem que vão devolver o contrato de concessão porque ele é economicamente inviável e deficitário, você acredita, caro Fábio Faria e queridos inscritos aqui do canal, que alguma pessoa, alguma empresa em sã consciência teria interesse em ser participante de um novo processo de concessão deste serviço? Óbvio que não. Só os meninos da Anatel ainda podem abrir a boca para falar uma bobagem dessa natureza, que se for necessário eles fazem uma nova concessão se Vivo e Oi não quiserem mais. Vai ser uma aberração se isso acontecer, vai ser um desastre, viu? Porque os meninos realmente demonstram uma incapacidade grotesca de raciocínio. Mas vamos lá. A Oi, então, ela sabendo de que isso é um sangradouro permanente, está trabalhando para reduzir seus custos e informou que fechou 1.300 centrais de comutação em todo o Brasil. Essas centrais são responsáveis por realizar as chamadas telefônicas na rede de cobre e direcioná-las. Conforme a empresa disse, muitas dessas centrais possuem poucos usuários. A demanda é muito baixa, então não vale a pena manter tais estruturas. O Rogério Takayanagi, que é executivo da Oi, disse que esse desligamento é bem planejado e calculado. Ele garante que os clientes cobertos por essas centrais não ficaram e não vão ficar sem os serviços. A empresa substitui o telefone fixo por um aparelho móvel, tarifado como fixo, ou por um dispositivo que realiza chamadas via fibra ótica. Somos livres para migrar para soluções sem fio em qualquer lugar do Brasil, mas estamos priorizando clientes que ficam em centrais deficitárias. Nesse trimestre, fechamos mais de 1.000 centrais, disse ele. A operadora disse que vem enfrentando redução de acessos no STFC em razão da entrada de novas tecnologias de voz e dados no mercado. Também diz que o desligamento das centrais e o uso de tecnologias alternativas ajuda a evitar também furtos. Lembra que a gente está falando sempre aqui dos furtos dos cabos de cobre, né? Dos fios de cobre. Então, isso é prática rotineira em muitos lugares do Brasil. E que isso acaba também contribuindo para a redução desses furtos. Ressalta que o contrato de concessão autoriza essa troca de tecnologia, então não está sendo feito nada de errado. A companhia tem registrado um elevado índice de roubos e furtos em sua rede de cobre, o que dificulta a manutenção da prestação de serviço. Em função desse cenário, a Oi vem trabalhando na implantação de tecnologias alternativas, conforme previsto no contrato de concessão. É o caso da tecnologia WLL, que é o Wireless Local Loop, que tem sido utilizada pela companhia para a prestação de serviço aos clientes, principalmente em áreas onde são registradas altos índices de roubos e furtos em rede de cobre. Procurada, a Anatel informou que a concessionária não precisa solicitar autorização para esse tipo de migração de tecnologia, desde que o serviço seja mantido para o assinante. Uma das características dessas centrais é a hospedagem das unidades remotas de acesso. A Oi afirma que está revendo a distribuição dessas unidades sem danos, nenhum tipo de prejuízo ao serviço de telefonia fixa. A companhia também está promovendo a consolidação das estações e unidades remotas de acesso, que são as pequenas estações no mobiliário urbano das cidades, concentrando os ativos de rede de forma otimizada. Isso tem impacto no consumo de energia elétrica, manutenção e equipamentos, inclusive ar-condicionado, segurança, limpeza e outros. Essas adequações visam racionalizar os custos na prestação de serviços de telefonia fixa aos nossos clientes. A concessão é ainda a maior ameaça à sustentabilidade da Oi, que está em vias de sair da recuperação judicial. Como concessionária, a empresa deve atender a compromissos de universalização, cobrindo áreas com receita negativa. E isso é uma aberração, porque há recursos no FUST para fazer isso. 44 bilhões de reais para essa natureza, trancados em cofres públicos. É preciso entrar na justiça para obrigar o governo a utilizar esse dinheiro para sua destinação.
Insisto aqui nessa bandeira do uso do dinheiro do fuste e as pessoas, as organizações precisam se mobilizar e entrar na justiça exigindo o uso desses 44 bilhões de reais. É uma vergonha esse dinheiro continuar bloqueado. A Oi negocia ainda com a Anatel uma forma de equacionar os custos de concessão. Há uma arbitragem em curso e temos que esperar e confiar nessa arbitragem. Falamos sempre aqui da importância de estar atento a essa arbitragem, porque ela vai equacionar também esse pagamento das multas da Oi. A Oi deverá receber alguns bilhões por conta dessa arbitragem, e isso vai fazer aquela dívida de 7,3 bi em multas com a Anatel ser reduzida, quem sabe talvez aí em 2, 3, 4 bilhões. Vamos aguardar. A Anatel acha que tem direito a receber 30 bilhões com a migração do contrato de concessão para autorização. A Oi e a Vivo e outras empresas entendem que elas têm direito a 36 bilhões de reais. Então, a própria Anatel já começa a fazer um plano de contingenciamento, foi divulgado essa semana, já prevendo a derrota na arbitragem. Um pouco de lucidez existe lá na Anatel, viu? Eles não são ogros 100%. Acho que um pouco de lucidez, de vida inteligente, deve ser a área técnica, óbvio, né? Dos meninos a gente não espera essa sofisticação intelectual. Então é isso que está aí posto, né? Esses ajustes operacionais são importantes e a Oi está aí trabalhando para reduzir as suas despesas. Isso é muito relevante, é uma preocupação do Rodrigo Abreu sempre trabalhar cortando custos, porque custos, eu já disse, é como unhas, sempre cresce e você tem que estar parando semanalmente, né? Cortando as unhas, os custos é a mesma coisa, né? Então é isso que a gente precisa entender e agora a Oi já está aí trabalhando para uma dívida, né, segundo a apresentação de resultados que comentaremos no vídeo também, que faremos bônus de amanhã, segunda-feira. A gente está caminhando para uma dívida de 19 bilhões, foi o que foi posto pela conta que o Rodrigo Abreu apresentou na apresentação agora desta semana, mas que 19 bilhões de dívida bruta, mas que ela vai se reduzir mais, viu? Falaremos isso amanhã. Ela vai, na saída da recuperação judicial, a dívida já será menor do que esses 19 bi, e eu vou explicar em detalhes isso para você entender. Essa série de vídeos que nós estamos fazendo é para você abrir definitivamente o cérebro, abrir a mente, alargar os horizontes do seu conhecimento e entender esse novo momento que a empresa está entrando a partir de agora, né? Importante dizer também que provavelmente a Oi estará agora nas próximas semanas amortizando talvez uma parte aí das dívidas com os bancos locais e os CAs. Vale também salientar qual é a dívida hoje das outras empresas do setor, só para a gente ter um pouco de referência. A Vivo tem uma dívida líquida de 9,12 bilhões de reais. A Vivo tem uma dívida líquida de 9,12 bilhões de reais. Já a TIM tem uma dívida líquida de 5,88 bilhões de reais. Números para a gente ter de referência para comparar a Oi com as grandes do setor, né? Isso que a gente precisa estar sempre tendo de referência comparativa. Mas lembrando, essa empresa, o Rodrigo Abreu diz que já tem hoje um faturamento, uma receita de 10 bilhões de reais. Me permita corrigir o Rodrigo Abreu, não são 10, são 11, porque tem também o faturamento da Tahto e da Serede, que ele deixou de fora. Se você traz para dentro, são 11 bilhões de reais a atual receita. Neste mês, neste momento agora, neste dia de hoje, a receita da Oi já é de 11 bilhões de reais. Com uma perspectiva de pelo menos 10% de crescimento, que é uma meta factível que a gente tem compreensão de que vai ser buscada este ano, a gente pode falar em 12 bilhões em dezembro deste ano, de 2022, a receita da Oi. Então veja que a empresa sai da recuperação judicial como uma grande empresa. Isso é importante entender e é por isso que a gente está com essa série agora de vídeos que lançamos no dia de hoje, com esse intuito
e de alargar a sua mente, alargar os horizontes do seu raciocínio para que você entenda a conjuntura que a empresa está, se afaste do ruído, do barulho, da mediocridade das massas, sofistique sua inteligência e passe a realmente dar importância a coisas sérias, coisas que fazem sentido, que são baseadas em números, em novidades, em fatos coletados aí onde é possível coletar informação útil e inteligente. Os dados e os fatos estão aí a todo instante sendo divulgados. É preciso tratar estes dados, estes fatos e transformá-los em informações úteis e inteligentes, ou seja, coisa que tenha valor. É isso que as empresas fazem, é isso que nós, pessoas físicas, investidores, precisamos fazer também. Amanhã, na segunda-feira, a gente vai concluir essa trilogia, né, que a gente lançou hoje. Gostou do vídeo? Por favor, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, tenham um excelente domingo, aproveitem e que a próxima semana seja uma semana maravilhosa, uma semana com muita boa notícia, boas vibrações, boas energias. Somos as nossas escolhas, aprenda a fazer as escolhas certas. Deixe o seu like. Tchau!